Olá pessoinhas, Caduminha aqui para mais um vídeo no canal, na verdade um vídeo no canal. Eu estou fazendo esse mini tutorial aqui, vai ter duas partes, né, então mini, mas é para quem está com dificuldade para colocar gemas nos seus mobs aqui no Monster Super League, né. Não vi um vídeo exatamente específico para isso, mas eu vou ajudar assim para quem ainda não entende quase nada do jogo e quer aprender a colocar essas gemas nesses mobs, tá? Então, sem enrolação, porque já vai ser grande, vamos se atentar a algumas coisas que você precisam saber um pouquinho antes. Primeiro, os slots de gemas, ó. Cada mob, ele vem com um slot de gema. Tá vendo aqui? Quadrado, losango, losango. Esse aqui veio um losango e dois triângulos. Eles são aleatórios quando você consegue um mob, né? E cada um desses slots tem um status e substatus específico. Cada gema, elas têm o status principal, no caso esse daqui é defesa 57%, tá vendo? Esse status é o que mais vai aumentar toda vez que essa gema upar. Então quando ela tiver mais 1, essa defesa vai upar. Mais 2, essa defesa vai upar. Até o mais 15. Então esse aqui é o status principal. Os outros de baixo são as subs, que a gente chama. Elas aumentam ou são adicionadas a cada 3 níveis. Então se por exemplo a gente começa com 4 essa uma gema. Essa aqui, ó. Ela começou com 3 substatus. Então, quando ela chegar no mais 3, vai ser adicionado um status novo. Quando chegar no mais 6, algum status aleatório desse vai ser aumentado. E é sempre aleatoriamente. Isso acontece até o mais 12. Então, é upado no mais 3, depois pro mais 6, depois o mais 9, depois o mais 12. Cada slot tem a sua peculiaridade. No caso, o slot losango, só ele você pode ter o status principal de, de resistência. Então você não consegue tirar resistência como status principal numa gema triangular, por exemplo. Você só vai conseguir tirar nas subs. Como status principal você não consegue, como vocês estão vendo aqui. No caso da gema triangular, ela é a única que tem o status principal de dano crítico. Então você não consegue tirar dano crítico nos outros dois slots, quadrado ou losango, só aqui. Mas você consegue tirar nas subs. E só o slot quadrado você consegue taxa crítica. Você não consegue... Cadê? Pra mostrar aqui. Aqui, ó. Taxa crítica. Você só consegue tirar nas subs nas outros slots, mas só o quadrado você consegue como status principal, certo? Outra coisa que vocês têm que ter em mente, o tipo dos mobs, né? No caso da minha Yukina de fogo, ela é atacante. O que significa isso? Não significa que você tem que colocar gema de ataque, tá? Significa que ela tem o status principal de ataque dela maior que o normal, né? Por exemplo, a Yuki não, a Aura de Fogo, ela é tanque. Ela tem um HP maior, um PV maior do que os outros status. Você vê que ela não tem tanto ataque contra a Yukina. Já a Yukina não tem tanto HP quanto a Aura. E olha que a Aura, ela é tanque. Quer dizer, ela é um mob 3 estrelas. A Yukina é 4 estrelas. Então, ele vai ter o HP maior. Um mob equilibrado. Ele vai ter todos os estados assim meio que na média. Nem muito bom, nem muito ruim. O atacante tem um HP maior. O defensor, ele tem uma defesa maior. Mobs de recuperação, tem a recuperação maior. Lembrando que isso aqui é só pra healer, tá? Que cura nessa segunda habilidade aqui. E é esses os tipos que nós temos, tá? Então, assim, isso aqui não vai te falar pra você, ó, você tem que colocar gema de recuperação só nela. Não, ela pode curar pra caramba, mas ela não vai conseguir aguentar nenhum dano.
Então, é isso que vocês têm que ter em mente, tá? Ah, tem mais uma coisinha. As skills, que é isso aqui que vai determinar o que você vai gemar. Que gema você vai colocar. Tudo que você vai fazer quando você pegar um mob é ver principalmente as skills dele. Por exemplo, da miudinha aqui. Essa aqui é a habilidade uma dela, a primeira habilidade, a skill passiva. Ou seja, todo ataque ela vai ativar essa habilidade aqui. Então vocês vão pegar e ler o que está escrito aqui. O que está escrito aqui na primeira skill dela? Ataques recuperam significativamente os próprios PV, ou seja, a vida dela, né? Proporcional ao dano causado. Ou seja, quanto mais dano ela dá, mais HP ela vai encher. Então todo ataque ela vai se curar baseado no dano dela. Se ela precisa dar dano, então você tem que aumentar status que vão dar dano, tá? Mas veja a segunda skill também. A segunda skill dela, ó, vocês podem ler aqui para saber se ela vai atacar todo mundo ou um só. No caso dela, ela ataca todos os inimigos, tá vendo? E ela tem 80% de chance de reduzir a defesa do alvo por 2 turnos, né? Diminuir a defesa, no caso, é esse status de defesa aqui, ó. Ela vai diminuir o do mob. Isso é muito bom para qualquer atacante, né? Ainda mais que o dela é por 2 turnos, então ela ainda consegue se beneficiar disso. Então, ela é um mob voltado para dano. E aí você vê, ó. Ela é atacante, ou seja, o status dela é maior. Perfeito. O status de ataque dela é maior, perfeito para ela. Então, ó, o que você pode colocar para um mob que é feito para dano? Vocês podem aumentar o ataque, obviamente, vocês vão aumentar o ataque. A taxa crítica e o dano crítico. Por quê? O dano crítico é aquele dano vermelhinho quando você ataca, né? Quando ela dá um dano crítico, ela vai adicionar aqui 50% a mais de dano. Ela vai ter 50% a mais de dano. No caso da minha, 55, né? Vocês somos dois. E a taxa crítica é a chance que ela tem para dar um dano crítico. Ela, sem nada, normalzinha, ela tem 10% de chance de dar um dano crítico, que vai aumentar 50% do dano dela. Por isso, em atacantes, é muito bom que você tenha um slot quadrado. Por quê? Porque você pode botar taxa crítica nela, tá vendo? Essa gema tá horrível, tá? Só pra falar. Serve pra ela, já que ela só vai estar lá pra farmar. Então, ó, taxa crítica. E bom você procurar de sub nas outras também, tá vendo? 20 de taxa. Aqui, ó, 7 de taxa. Aí vai somar tudo. Eu tenho 82% de taxa com as 3 gemas aqui. Não com as cores iguais, tá? Aí de subs e com o status principal dessa aqui, eu tenho 82%, mais os 10 que ela tem base. Então a minha tem 92% de chance de dar um dano crítico. E quando ela dá esse dano crítico, que é quase todo o hit dela, ela vai dar sempre mais 55% de dano crítico. Quando você aumenta a taxa crítica, é sempre bom você aumentar o dano crítico, tá? No caso, eu não priorizei isso quando eu fiz ela. E por enquanto tá bom pra mim, então eu não mexi mais. Tá? Mas para dar um bom dano, ela tem que ter isso aqui alto, isso aqui alto e isso aqui alto. Agora, de resto, o que você pode fazer? É bom você procurar substatus, no caso, esses aqui, né? De defesa e de PV. Porque atacantes em si, eles não têm muita vida e nem muita defesa. Então, eles podem dar um dano muito bom. Mas eles podem cair também muito fácil. Por isso, sempre é bom você aumentar o PV e a defesa. Não dê prioridade para isso num atacante. O atacante que eu falo, um mob que é voltado para dano. Porque o foco dele é dar dano. Você tem que usar outros mobs para impedir que ela caia.
Mas é bom você dar uma tentada, né? Deixa o HP dela mais ou menos, deixa a defesa dela mais ou menos. Se for necessário, você coloca uma gema para isso, que nem eu fiz com ela. Por que que eu fiz isso com ela? Ela é um mob, como ela se cura aqui toda vez, ela é boa pra você colocar no mapa, só pra você farmar alguma coisa. Tipo, você tá procurando algum mob exótico, que nem tá tendo agora a Ceregina. Então você bota ela lá com mais alguns mobs pra ela ficar passando a fase pra você. Ela vai ficar sempre viva e vai dar sempre bastante dano, vai conseguir passar rapidinho e bem de boas. Né? E é bom, um time todo com mobs assim, que se curam, é ótimo. Então, como ela tá lá só pra passar as fases, né? E ela não tem que ficar viva, então é bom você ter um HPzinho bom, uma defesa. Se caso você for levar, por exemplo, no Titã, aí eu recomendo que você faça igual o que eu fiz com ele aqui, ó. Põe ataque, ataque e procura por taxa crítica. Como meu Poseidon não veio com quadrado, então eu coloquei um dano crítico e procurei sub de taxa crítica alta e o 7, né, roxo, que dá mais 20% de taxa crítica. O 7, gente, fechar as cores é uma coisa que não precisa se preocupar logo de início, tá? Inclusive, ó, muitos sets assim ficam bons, só que... Tá, peraí, o dela não tá tão bom, peraí. Cadê aqui, ó? Eu fechei. Enfim, muitos sets ficam bons, só que cuja uma quebrada mesmo, tá? Você pode usar ele de boa, sem precisar fechar o set. Fechar o set é uma coisa que você vai fazendo com o tempo. Então, tipo, eu gosto muito da cera Dark. Então, você vai pondo... Põe gemas nela, tipo, segue coisa, ó. Vamos ver, ó. O que ela faz? Ataques recupera 20% do PV e PF, que é a barrinha que você enche pra dar o especial, que vai ativar isso aqui. É simples, ela não precisa de nada. Todo ataque ela vai curar 20. E a segunda skill é o Abismo Elemental, né? Essa skill faz o quê? Ataques contra qualquer inimigo são tratados como fraqueza elemental do inimigo. Ou seja, ela é Dark, ela tem vantagem sobre Astromanos de Luz, assim como o de Luz tem Astromano contra o de Escuridão. Ela dá um dano mais forte, assim, ela tem um... Ela... Quando ataca mob de luz, ela dá mais dano do que se ela atacasse, por exemplo, um mob de fogo ou um mob de água, porque ela... Ai, como é que fala? Ela vai dar dano neutro em qualquer um deles, né? E vai dar dano alto contra de luz, contra mob de luz. É chatinho de explicar isso aqui, mas é simples de entender. Tem aquele pedra para tesoura, fogo é forte contra a madeira, planta. Aí planta é forte contra a água e água é forte contra fogo. É isso. No caso, se um de fogo tentar atacar um mob de água, ele tem um dano reduzido. Se ele atacar um mob de madeira, ele tem um dano aumentado. A cera também. No caso, ela tem um dano aumentado contra mob de luz, mas só que ela não tem um dano fraco, né? O abismo elemental ele faz o quê? Quando ela ativar esse especial aqui, ela vai ter, tipo, essa vantagem contra qualquer elemento que seja. Então, se, tipo, tem lá um mob de luz, vai ser um dano forte, como se ela fosse um mob dark, que ela é mesmo. Se tivesse um mob dark, ela vai ser como se fosse um mob de luz. Se tiver um mob de fogo, o dano dela vai ser como se ela fosse um mob de água, entendeu? Então, é mais ou menos assim. Ela é uma personagem muito, muito boa. Aí, se vamos supor, eu quero na ela, como é que eu faço? Aumenta o dano dela. Como ela é mob dark, ela tem 100% de dano crítico, tá? Ou seja, ela é muito forte por conta disso. Então eu recomendo que você faça o quê? Aumenta essa taxa crítica, deixa 100%, tá? Deixa mesmo. Se você puder, aumenta o dano crítico. Que nem, ó, a minha tem 2 quadrados e um triângulo. Eu quero fazer taxa, ataque e dano crítico. Pra ela aumentar muito esse dano crítico, ou seja, ela critar, né? Dar o dano crítico.
ela vai ter mais 168% de dano, é muita coisa. Por conta disso, você não vai ter um ataque tão alto, como 8.000, 9.000 e tudo mais, mas ainda ela vai dar muito dano, tá? E aí, com o tempo, eu vou procurar umas gemas cinza, que sejam boas, e vou ir trocando. E aí você monta o set dela de cinza, que vai dar mais 40% de dano crítico. No caso aqui, ela fecha 200, né? Se eu tiver essa gema no mais 15, etc. Então é assim que você vai rodar os seus mobs, né? Pega eles. Depois que você tem aquelas coisas que eu falei no começo, que você entendeu, pega o mob que você quer colocar gemas, leia as duas skills dele e pensa: esse personagem, ele dá dano? Como que ele dá dano? Etc. Vai pensando. Um exercício, uma coisa que eu vou deixar pra vocês pensar aí. Ó, um mob que todo mundo começa. A Nike, né? A Victoria. Cadê ela? Vocês lembram dela? Ela tá com traje, vai ficar difícil de ver aqui. Enfim, vocês conhecem a Victoria, né? A Victoria de luz, que você faz até um contratinho com ela no comecinho. Olha a skill dela. Ó, ela é defensora. O poder de ataque se torna proporcional à própria defesa máxima. O pessoal recomenda que você faça a defesa, mas que você aumente a taxa e o dano crítico. Por que será? Um minutinho pra vocês pensar, qualquer coisa põe no comentário aí, que eu já vou falar. Ela é um mob pra causar dano. Só que o dano dela é baseado na defesa dela. Então quanto maior a defesa dela, né, mais dano ela vai dar. É como se o jogo ele pega uma porcentagem dessa defesa e joga no ataque. Tá, então ela consegue dar bastante dano. A minha também tá horrível, tem que aumentar essa taxa, melhorar muito essa resistência aqui. Mas ela dá um bom dano, tá? Assim como a Kraken. A Kraken faz a mesma coisa. A Mirro de Fogo é a mesma coisa, só que ao invés de dar defesa, é o PV. Entendeu? Ó? Poder de ataque torna proporcional aos próprios PV máximo. Então é simples. Pega um mob. Pegou o mob aqui. Lê as skills. Procura ver se ele é mob para dar dano, etc. E como que esse dano funciona. E você aumenta os status equivalentes. Tá? Simples. Alguns é bom que você aumente essa resistência. Essa resistência aqui vai fazer com que esse mob evite levar debuff. Por exemplo, lembra que a Odin... Cadê a Odin? Aqui, ó. Lembra que a Odin é lá da Death Break? Se o outro mob tiver uma resistência alta, vai ser mais difícil dela tomar um Death Break. E um atacante tomar uma Death Break é horrível. Porque ele já não tem vida e nem defesa direito. Então, uma defesa quebrada, ó, já era. Assim como a sua Nike aqui, ó. Se você for levar ela pro PVP, você não vai querer que ó, eles quebram a defesa, que é o que deixa ela bem parruda, que ela aguenta muito dano. Se você quebrar a defesa, é fácil de derrubar ela. Então você tem que ter essa resistência bem alta. Tá? Então, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Não vai ter duas partes, eu acabei falando os dois ao mesmo tempo. As duas logo. Mas é basicamente isso que vocês vão fazer. Tá? Eu espero ter ajudado todo mundo aí que quer deixar seus mobs fortes e tudo mais. E a gente se vê aí qualquer dia num próximo vídeo, beleza? Então, falou pra vocês. Até mais.